Olá, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui nesse primeiro programa do ano de 2022, que vai ser também um programa muito especial. Nós estaremos apresentando a vocês uma compilação de algumas entrevistas, de alguns debates que fizemos durante o ano de 2021 e que essas informações possam ser úteis para o planejamento, para a estratégia do negócio de vocês. E para você que é nosso ouvinte, nosso espectador aí urbano, para que você possa também conhecer cada vez mais os mecanismos, o funcionamento da cadeia produtiva do agronegócio brasileiro. Como vocês sabem, o setor tem sido a locomotiva da economia brasileira, inclusive em 2021 representou cerca de 30% de todo o PIB do país. Então, espero que vocês gostem e curtam bastante esse programa. Nós temos, como eu disse, uma convidada muito especial, Roberto, que eu faria muita questão que você a apresentasse para os nossos internautas. Ô, Marcelo, com alegria farei isso. Boa tarde a todos, em primeiro lugar, alegria estar com todos vocês aqui. E antes de apresentar a Mônica, choveu, né, gente? Agora choveu mais ou menos geral. Então, as coisas estão começando a ganhar uma dimensão melhor para a próxima safra da chuvinha geral. Até em alguns lugares fez estrago, chuva de pedra e tal, mas, de maneira geral, houve uma irrigaçãozinha. Começou, então, o real verão primaveril nosso para estação de plantio no centro-oeste e no sudeste brasileiro. Bom, Marcelo, vou te atender aqui. Oi, Tejon. Bom falar com você aqui também. Apresentar a Mônica Bergamaschi. A Mônica é engenheira agrônoma, formada em Jaboticabal. Eu tive o privilégio de ser professor da Mônica. Eu dei aula há muitos anos, algumas décadas em Jaboticabal. Devo dizer a vocês que a Mônica foi a melhor aluna que eu tive em todos os anos em que dei aula em Jaboticabal. Todo o tempo de aula, a Mônica foi a melhor aluna que eu tive. A Mônica tirou 10 de todas as provas, só para dar uma dimensão da competência dela. Depois a Mônica veio trabalhar na ABAG, primeiro em São Paulo, depois para Ribeirão Preto, e assumiu o comando da ABAG Ribeirão Preto, onde está até hoje, tomando conta daquela região importantíssima da agricultura, que é a nossa Califórnia brasileira. A Mônica foi também secretária de Agricultura do Estado de São Paulo, do governo do Geraldo Alckmin, com uma grande competência na sua gestão frente à Secretaria de Agricultura. Então, a Mônica é uma pessoa que tem já uma carreira sólida, muito bem construída. E na ABAG, lá de Ribeirão Preto, a Mônica desenvolveu um programa que é espetacular e sobre o qual eu pergunto que ela falasse aqui hoje para nós. É um programa de educação. Como é que a Mônica desenvolveu um programa de educação naquela região e resultados que ela teve? Mônica, bem-vinda, nega. Por favor, conversa um pouquinho com a gente sobre o programa teu na escola. Bom, primeiro, muito boa tarde a vocês que dividem a telinha aqui comigo, boa tarde àqueles que nos assistem. Eu quero dizer primeiro que eu estou me sentindo muito em casa, né? Primeiro, Roberto, obrigada pela sua eterna gentileza, um privilégio ter sido e ser a sua aluna, né? A gente sempre aprende, cada dia aprende muito com você, com as tuas ideias, com os teus ensinamentos, com a tua história de vida. E desde os meus bancos escolares, lá desde aquele tempo, é que eu ouço o Roberto falar muito da questão da gente trabalhar a imagem e trabalhar educação, né? Também não posso deixar de comentar o Marcelão. Eu tive o privilégio também, aqueles que nos assistem não sabem, mas eu tive o privilégio de fazer um CD, né, produzido, onde Roberto Rodrigues e Marcelo Prado cantaram divinamente. Então, foi o meu único CD produzido, com essas duas grandes figuras. E meu grande professor também, querido Tejon, né, que assim, com quem a gente aprende o pouco que eu arrisco aí na área de marketing, um pouco na área de comunicação também, foi o Tejon que ensinou os primeiros passos aí. Então, Roberto, primeiro dizer da minha grande alegria de estar com vocês aqui hoje. Eu sou assídua espectadora de vocês, né, telespectadora de vocês, e agora estou tendo o privilégio de dividir, e para a gente falar desse programa tão bacana que a gente desenvolve lá na BAG há exatos 21 anos. Então, um prazer. Mas, assim,
tudo começou com essa história que a gente precisava trabalhar melhor a questão da imagem em Ribeirão, né? Hoje a gente fala muito mais em agronegócio, mas eu estou falando aí do final do ano de 1999, início da década de 20, que o Roberto, nos artigos dele, dizia que era o despertar da sociedade e dos governos para a importância do agro brasileiro, né? Então, essa década que foi muito importante para todos nós. E nossa região de Ribeirão predomina o setor sucroenergético. Então, a gente ainda tinha muita queimada de cana, muita fuligem, muita sujeira nas piscinas, nos varais. Então, tinha um ranço da sociedade urbana como um todo, principalmente em relação ao setor sucroenergético. Nem se falava em agronegócio ainda, né? E aí foi que a gente resolveu fazer os nossos grandes programas de fato de fôlego. Então, o primeiro deles, para a gente tentar, vamos dizer assim, sangria desatada, para a gente tentar socorrer aquilo, nós fizemos pequenas pílulas que foram ao ar por 16 anos consecutivos, e que depois ele foi sucedido por esse programa grande da Globo, que inclusive nós já homenageamos, que está no ar até hoje, que fala das cadeias produtivas, né? E aí, o que precisava para que a gente não precisasse seguir sempre com esses programetes em televisão? A gente precisava trabalhar mais firme a educação. E foi quando a gente, então, bolou uma maneira da gente trabalhar com as crianças, os jovens, os adultos, inclusive do ensino de jovens e adultos, o profissionalizante, tentando mostrar para ele como o agronegócio está inserido em tudo, na nossa vida, nas disciplinas, e para que eles tivessem uma percepção diferente, principalmente da região onde a gente habita, né? Eu sigo ou eu não vai ficar muito... Segue mais um pouco, acaba de contar. Então, aí, Marcelão, o que a gente fez? Como a nossa equipe tinha muitas ideias, né, mas uma equipe muito pequena, não tinha como a gente participar pessoalmente das escolas, dando aula e etc. Então, a gente bolou um modelo que é uma capacitação de professores. Então, desde o ano 1, a gente convida especialistas em agro, pesquisadores também das universidades, das Embrapas, dos institutos de pesquisa, e a gente sempre traz os temas mais polêmicos para serem discutidos, né? O Roberto também, como grande incentivador, você sabe que quando incentiva, você tem uma parte de responsabilidade nisso também. Então, a gente tem o privilégio de ter o Roberto há 20 anos fazendo a palestra inaugural do nosso programa para os professores. E mesmo com a pandemia agora 2021, a gente também teve a presença dele, agora, porém, nesse formato novo online, né? Mas, além dessas palestras com esses temas atuais, a gente também leva os professores sozinhos, sem seus alunos, para visitar cooperativas, instituições de pesquisa, empresas, associações, enfim, todas aquelas forças que Fazenda, claro, isso. E eles vão lá, por exemplo, na nossa Cocapec, eles vão lá, eles aprendem como o provador faz para provar o café, fala de blend, experimenta, conversa com o produtor, põe a mão na terra, vê as áreas nativas, vê como é que é o relacionamento da empresa com a comunidade. Então, é um monte de informação, e a gente acaba que não somos nós que vamos lá falar para ele, a gente dá a todos eles a oportunidade para que eles desenvolvam as suas próprias percepções e busquem esses pontos de conexão com as disciplinas que eles estão dando. Então, isso entra na história, entra na geografia, na física, na química, no português, no inglês, na matemática, em todas as disciplinas, né? Ô, e Mônica, esses professores... Oi, Marcelo. E vocês estão fazendo isso com as escolas públicas e privadas? Tem um determinado segmento e tal? Ou como que tem funcionado isso? Isso, a gente, como as escolas privadas, geralmente elas têm mais projetos, elas já oferecem mais oportunidades. Então, apesar de abertos, a gente tem poucas que participam. É mais o SESI, por exemplo, que participa, e 2 colégios de São Paulo, onde, inclusive, eles me convidam, eu faço palestra e depois eles vêm para cá visitar. Na maior parte, escola pública, né? Principalmente da rede municipal. A gente já fez só ensino médio, a gente já fez só o ensino, vamos dizer assim, de 4º ano até o ginásio. Hoje a gente está de mamando e caducando. Então, hoje, quem quiser, o nosso material está todo adaptado, com linguagem acessível. Hoje participa, a gente tem criança falando de agro de 8 anos em diante, aí, até o jovem adulto. E também temos um programa que é complementar, que é para jornalistas, né? O João já teve também
a oportunidade de participar conosco, onde a gente também apresenta o agro direto para estudantes de jornalismo, para que eles tenham a possibilidade de aprender, formar suas próprias opiniões, para então sair em campo e trabalhar com o setor. Ô, Mônica, quantos municípios o seu programa atende? Desculpa, Marcelo, é importante isso aqui. Quantos municípios, quantas pessoas o programa já atendeu até hoje? Então, até 2019, quando ele estava presencial, né, nós chegamos em 265 mil alunos, em 111 municípios da nossa região, com 3 mil professores capacitados e 600 escolas trabalhando com a gente. E o mais bacana é que assim, a gente perdeu essa parte do presencial por conta da pandemia no ano passado e nesse, e aí a gente fez toda uma adaptação para um programa virtual. E a gente tem a felicidade de ter, né, quando a gente abriu esse ano, a gente tem a felicidade hoje de estar em 19 estados. Né? Então, além de São Paulo, a gente tem outros 18 estados participando, Piauí, Maranhão, Acre, nós estamos no Rio Grande do Sul, a gente está no Brasil inteiro, aí nós vamos chegar nos 27, nos 26 mais um, se Deus quiser. Ô Mônica, o Brasil anda muito polarizado nas questões políticas, né, de direita, esquerda e tal. E as escolas também têm um certo viés de idealismo político e tal. E como o agronegócio, nos últimos anos, se tornou a locomotiva da economia brasileira, quem tem sucesso geralmente carrega nas costas um peso de ter que ter uma imagem muito, assim, muito próxima da perfeição, né? Como que você sente nesse trabalho que você faz as questões do idealismo político versus o sucesso do agro e se você tem percebido que aquelas pessoas que torciam ou torcem contra o agro faziam isso por falta de informação e depois que elas participam do programa com vocês, você sente que há uma mudança da forma de pensar? Ô, Mônica, deixa eu complementar aqui o Marcelo, porque é importante. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre resultados. Na parte do Marcelo, que resultado de pesquisa vocês fizeram em relação aos professores e com a sociedade geral também, nas localidades onde o programa funcionou? Bom, vamos falar de resultado primeiro, né? Para a gente poder alinhar esses programas, como eram coisas que ninguém tinha feito ainda, a gente sempre fez isso acompanhado com pesquisa de opinião, igual são essas pesquisas de intenção de voto, na eleição, com 2% para mais e para menos. Então, a gente fazia perguntas na cidade, né? E a gente vem a evolução da imagem mesmo na nossa região. Então, as pessoas, no começo, a primeira pergunta que a gente fala, o que você acha de agronegócio? A pessoa fala agro, terra, negócio, compra e venda. É compra e venda de terra. Hoje, a gente fala de agronegócio na região, as pessoas têm uma ideia muito diferente. Já não se apanha mais, as pessoas defendem, as pessoas entendem, elas participam. A gente tem outras atividades acopladas, como, por exemplo, uma campanha enorme de prevenção de incêndio. A gente tem o engajamento das pessoas, a gente dá uma ligada, conversa. Esses professores, eles estão conosco porque eles perceberam o outro lado. Essa questão de política, Marcelo, nos nossos programas, a gente não mistura, a gente não trata. A gente tenta falar, o nosso partido aqui é o campo, né? É o campo, é o agronegócio, é isso que a gente tenta falar. Sempre tem, claro, um tantinho polarizado para a direita, um tantinho polarizado para a esquerda, mas a gente tenta andar nesse miolo aí, que é a grande maioria. O que a gente percebe é o seguinte, essas escolas, elas estavam tão distantes, com tão poucas oportunidades para os seus alunos, que quando o professor entende a nossa real intenção, porque também tem muita desconfiança, você chega com um programa gratuito, você oferece tudo, tem concurso. As pessoas acham que pode ser lavagem cerebral, né? Que pode ser intenção, todas, 1000, e até elas perceberem que a nossa intenção é simplesmente mostrar o setor e que eles avançarão mais ou menos dentro do programa de acordo com aquilo que sentirem que merece e com aquilo que faz sentido para os seus alunos, para as suas escolas, para as disciplinas que eles dão, né? Então, isso tem sido. Agora, a gente já encheu um ônibus, por exemplo, de pessoas completamente avessas ao setor, que voltam para casa no mesmo dia, apaixonadas
e falam, nossa, eu não sabia que os produtores da nossa região já cultivavam as matas ciliares, já cuidavam das suas áreas, que eles faziam isso para os seus funcionários. É muito melhor o que eles ganham aqui do que o que eu ganho dando aula. Eles têm muito mais benefícios aqui do que eu tenho enquanto professor. Não que eu ache isso bom, tomara que o professor tivesse tudo isso e mais um pouco, mas eles percebem o tanto que aquilo é vivo. A gente mostra para ele o que é feito com o dinheiro do imposto, o que é feito com o emprego, como que isso é feito, todas as obrigações que a gente tem da sustentabilidade, dos princípios, né, do ESG, a gente mostra tudo isso para o professor e eles percebem que não é uma atividade de qualquer jeito, é uma atividade de profissionais, que é séria, que está preocupado com o meio ambiente, que está preocupada com o bem-estar de todos. Então, a mudança é instantânea. E, assim, o que é legal disso é que é uma coisa que é replicável, né? Então, por isso que a gente fala, o modelo está aberto, a gente está disposto a apresentar para quem quer que seja, ajudar. Já tem, Mato Grosso já está fazendo, alguns outros estados já estão começando a receber também professores, e eu tenho certeza que pós-pandemia agora a gente vai conseguir fazer um modelo híbrido, um pouco pela internet, um pouco presencial, e a gente vai, sem dúvida nenhuma, contribuir para mudar a oportunidade disso. Se me permite, só mais um comentário nesse sentido. Os nossos materiais escolares, e tem um grupo aí muito interessante no De Olho no Material Escolar, elas estão fazendo um trabalho magnífico, eu tenho tido a oportunidade de acompanhar. Existem muita coisa tendenciosa ou coisa que está não tão bem informado, ou tem um pouco de ideologia nesse material escolar também, né? Então, até que a gente não consiga fazer isso, a gente está oferecendo alternativas para mostrar isso para professor e aluno, e o que é mais legal, aquelas oportunidades que nós todos que estamos aqui, aqueles que nos ouvem, sabem que o setor tem para oferecer para quem estiver bem formado e motivado, a gente consegue passar isso, coisa que o material escolar tem feito o contrário. Então, eu acho que vem em complemento também a isso. Desculpe, Tejão, eu te cortei. Não, eu acho que... Bom, eu queria primeiro te parabenizar, porque a evolução de um país depende da educação, e da educação das crianças. Mas Edgar Morin, francês, pergunta, quem educa as crianças? Então, né, esse trabalho seu, voltado aí aos professores, aos pais, aos jornalistas, é muito importante, para a gente colocar realmente a coisa como ela é. E quando a gente... Agora mesmo, Mônica, foi criado na nossa escola na França, lá na Audência, um curso inovador, a primeira escola de transição ecológica e social. Então, quando a gente fala de transição, e você mostra o que é uma fazenda como nós temos, né, num programa como o ABC, Ambiente, que cuida de pessoas, cuida de animais, isso é o que as crianças precisarão realmente aprender, independente de que carreira elas vão seguir, porque significa a lida com a originação, ainda mais agora que não é só alimento, é ar, é ambiente, é carbono, é biometano. Isso tudo me parece que é fundamental para qualquer carreira que qualquer criança vai ter, independente do que seja, tem que conhecer esses fundamentos. Então, parabéns, esse trabalho é longo, você começou, já tem aí 20, 21 anos, né, que iniciou isso, e um trabalho longo, quanta coisa você não superou para chegar onde chegou, né? Quantas coisas você não... E aí você reúne agora um capital extraordinário de conhecimento. Parabéns! E é muito importante que o Brasil inteiro conheça isso. E às vezes a gente escuta, andando por aí, reclamação, né? Como você disse, a escola aqui da minha cidade, não sei o quê, não sei o quê. Eu falo, olha, entre em contato com a Mônica. Eu sempre, se você continuar me autorizando, porque eu tenho feito como rebelde, né? Fala com a Mônica, esse aqui é o contato dela, para que as pessoas se sirvam do teu conhecimento. Eu sempre falo, cuidado, não vai cair de um campo agressivo de um lado num campo agressivo do outro, né? A Mônica faz esse trabalho com muito equilíbrio, porque qualquer coisa gera mais encrenca. Então, parabéns. Estamos aqui nesse nosso Conexão Campus Cidade, tratando desse tema, e muita gente aqui da cidade de São Paulo, né? Também abertura para esse trabalho que você faz aí. Parabéns.
Isso que a Mônica está fazendo com o time dela aí é um verdadeiro exemplo de conexão campo e cidade, né? É mostrar o público da educação que forma as nossas crianças a realidade do agro, né? Porque essa realidade, muitas vezes, ela é muito distorcida. Eu tenho uma filha de 16 anos, estuda num colégio privado de alto nível, e ela me fala, eu fico impressionado de ver como os professores não conhecem a realidade do agronegócio brasileiro, porque ela foi criada numa família que fala de agro o tempo todo, né? Então, ela conhece, então ela percebe como há desinformação nessa questão. Então, esse trabalho que a Mônica está fazendo é muito importante para o setor, e aqui fica uma dica para quem está preocupado com os valores de ESG, né? Esse é um trabalho que pode ser encarado como um trabalho social muito importante de fortalecer a comunidade, a educação da comunidade, né? Que muitas empresas que estão procurando belos projetos aí para fazer atividade social, aqui uma grande oportunidade de um trabalho muito bonito e muito importante, né? Porque a imagem do segmento é fundamental. E nós não queremos, como a Mônica disse, né? Nós não queremos mostrar o que nós não somos, nós queremos só mostrar aquilo que somos, né? E, Mônica, eu falei com a Mônica outro dia, aqui em São Paulo, nesse exato instante, da Secretaria de Agricultura de São Paulo, está havendo um movimento de trazer agricultura vertical, agricultura urbana, agricultura periurbana, né, Mônica? Eu conversei contigo. E esse é um assunto importantíssimo para as crianças da cidade de São Paulo, né? E eles já estão juntando coisas, sabe? Então, por exemplo, quando a gente fala para eles as oportunidades que tem, dá alguma dica, né? E tem técnicos das empresas, eles vão fazer palestras nas escolas. Então, por exemplo, a água é um problema sério, reciclagem é um problema sério. Então, esses conceitos também estão sendo incorporados pelas escolas. E hoje, a água dos bebedouros, a água daqueles onde os meninos lavam as mãos para voltar para a aula depois do intervalo, tudo isso está sendo coletado e está servindo para lavar pátio, está servindo para irrigar o jardim, para irrigar a horta. Então, a gente vê que eles estão juntando pequenas coisas, né? As hortas, por exemplo, comunitárias, já saiu cooperativa, então a cooperativa de mel já saiu dentro de uma escola, e aí o melzinho que eles coletam lá, eles passam para produtores, eles fazem pão de mel, eles vendem na praça, as mães, e fazem receita. Então, tudo isso é muito importante. Agora, a gente chega num ponto também, né, Tejão, assim, parece mil maravilhas, também não, né? Por quê? Porque essa parte agora, a gente teve muito problema de acesso. Então, quem tem o acesso à internet não tem o equipamento, quem tem o equipamento não tem o acesso à internet, e, inclusive, muitas famílias onde os pais perderam o emprego, as próprias jovens estão indo trabalhar para tentar colocar dinheiro, não estão indo à escola. Então, a gente precisa também dar um passo nisso. Nesse sentido, também, a gente promove concurso, é claro que a gente não sana tudo, mas o que a gente dá de presente? A gente dá um equipamento para o aluno conseguir entrar na internet, a gente dá computador para a professora, a gente dá lousa para a escola, impressora, a gente faz esse tipo de premiação, com um pequeno esforço nosso, que não é nada muito complicado, a gente consegue ir equipando também as pessoas, as escolas, para oferecerem também um serviço melhor para os seus alunos, né? Lembrando que a gente está trabalhando muitas vezes com escolas que não são escolas rurais, nós estamos formando mão de obra também para ciências agrárias, mas a gente está oferecendo oportunidade. E um último ponto, se me permitem, quando a gente leva um professor, ou quando a gente leva, o professor daí gosta da visita e leva o seu aluno para visitar, porque também é permitido, né? A gente leva o professor, se quiser, a gente organiza as visitas dos alunos. Eles vão perceber, por exemplo, numa usina de açúcar e etanol, só para a gente ficar aqui circunscrito na nossa região, existem 37 categorias profissionais de nível superior. Então, não precisa ser agrônomo, né? Pode ser médico, dentista, economista, pode ser administrador de empresa, contador, fora as profissões de nível médio, fora as profissões de nível técnico, e aquilo é uma injeção de ânimo nas pessoas. E aí elas falam, o que eu preciso fazer para vir trabalhar aqui?
Ah, você precisa disso, você precisa de vestibular, não precisa. E o que a gente percebe também como resultado, aquilo que o Roberto já tinha perguntado, em algumas escolas, o índice de alunos que vai para um vestibular ou que ingressa em cursos técnicos, buscando mesmo essa oportunidade de vida. Porque quem está de fora fala assim, não sou o dono da usina, eu não vou cortar cana, eu vou embora para São Paulo, né? E fica em condição subhumana, quando às vezes, se ele estiver bem preparado, ele tem muitas opções na porta de casa, né? Que é a nossa super desenvolvida região aqui, oferecendo oportunidade para todo mundo, e assim é no Brasil inteiro. Mônica, 2 assuntos para você. Primeiro, agora de material escolar. Nós já conversamos aqui na Conexão com a Letícia Jacinto, está liderando um programa de mudança de material escolar. Aliás, vai indo muito bem. Semana passada, conversou com o ministro da Educação lá em Brasília. Está um trabalho muito bem feito. Mas eu queria fazer uma pergunta para você, Mônica. Você falou que começou com pequenos vídeos. Como é que eram esses vídeos, Mônica? No início, a gente fazia pequenos vídeos de cadeia produtiva mesmo, né? Então, a gente convidava pessoas influentes da região para tentar entrar nas casas das pessoas. Então, nós fazíamos no início vídeos de 1 minuto, onde a gente veiculou nas emissoras nossas locais, a gente escolhia, né, pondo com pinça. Precisa de muito recurso para veicular em televisão, né? Depois que a ideia estava colocada, a gente foi reduzindo para 30, foi reduzindo depois para 15, e nós fazíamos, por exemplo, olha, o que é a nossa próxima festa agora? A gente está no Dia da Criança, então a gente fazia alguma coisa vinculada ao Dia da Criança. Depois, alguma coisa vinculada ao Natal. Copa do Mundo, fazia de cerveja. Carnaval, fazia de preservativo. Contando sempre a história, prestando um serviço à comunidade, contando a história que hoje a gente conhece, né, de berço a túmulo. A gente tentava fazer isso mostrando sempre os conceitos de cadeia produtiva. Então, do papel, da mesa, da cadeira, da bola de basquete, a gente trouxe na época o Hélio Rubens, ele era treinador da seleção, a gente pegou cantor de música sertaneja, o Roberto, o ex-prefeito de Ribeirão Preto. Então, a gente pegava assim, as pessoas e eles faziam esse comunicado das pessoas, né? Falaram, olha, isso que você está sentado, a sua cadeira é madeira, é agronegócio e tal. Então, foi muito bacana, foi mudando a percepção, as pessoas entenderam melhor, pararam de criticar o setor, pararam de bater no setor internamente lá. E o mais bacana hoje, por exemplo, a gente vê, por exemplo, as aulas que são pela internet, né? Então, tem professor que liga para a gente e fala assim, olha, estou mandando para você um pedaço da minha aula, olha que absurdo que eles estão falando, isso é mentira, o agronegócio não é isso. Então, a gente tem hoje as pessoas que são não é críticas, mas elas têm a noção do que é verdade e elas já conseguem fazer essa separação, dão uma aula muito melhor, preparam os seus alunos muito melhor. E hoje a gente tem menino de 9 anos falando de agronegócio com muito mais propriedade do que muito marmanjo por aí. Muito bom, Mônica. Parabéns para você. Eu até pediria ao pessoal nosso da produção aí, pudesse colocar o seu e-mail aí na tela, viu, Mônica? Para quem quiser ter uma conversa maior, pedir teu apoio para criar um programa na cidade deles, no seu estado dele, para você ter acesso a isso aí, viu? Fica disponível para isso. Como você está sempre aberto para qualquer discussão, receba demandas, viu? Qual que é o teu e-mail, Mônica? Qual que é o teu e-mail? Para esse programa, inclusive as inscrições estão abertas, é o agronegócio na escola.abagrp de Ribeirão Preto, né, abagrp.org.br. Dizer que vai começar uma fase nova agora, dia 22 de outubro, dia 22 a gente tem a primeira premiação, já vai ter distribuição de prêmio para aluno, para professor, para escola agora, e a gente já começa com a segunda fase, dia 22 de outubro, com módulos novos, desafios novos, e agora a gente faz prova para professor, e a gente desafia aluno para fazer coisas diferentes. E se quiser mais informação também, o nosso site, abagrp.org.br, ali tem bastante informação, tem tira dúvida, tem como nos encontrar, telefone, tudo para a gente trazer. Todo mundo é bem-vindo, é voluntário, quer participar de uma atividade, participa, de 2, de 3, de 10, de nenhuma, e os professores que fizerem as atividades recebem também certificados em quantidade de horas proporcionais à capacitação a qual se submeteu. Muito bom, Mônica. Obrigado, bem. Obrigada a vocês pela oportunidade. Você está de parabéns, toda a equipe sua aí nesse trabalho, e o Tejon e o Roberto já contribuíram aí com você nesse programa. Eu ainda não tive o prazer, mas quando você precisar de mim, pode já contar comigo. Convidado, Marcelão.
como voluntário aí já, né? E aproveitar aqui o nosso programa, tem grandes cabeças do agro aí que assistem o nosso programa, para que essas pessoas também se coloquem como voluntários aí, para ajudar a Mônica nessa empreitada brilhante aí, para ajudar a melhorar o nível de informação e conhecimento sobre o agronegócio brasileiro, para que isso permeie na educação, nos professores, e, como consequência, chegue nas nossas crianças de uma forma adequada, para que as crianças possam crescer valorizando a importância do setor para a economia desse país. Marcelo, muito obrigado. Boa tarde, Marcelo, Tejão, Alexandre. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Letícia Jacinto. É meu prazer, gente, e uma honra também é apresentar a todos vocês aqui do nosso Conexão Cidade-Campo, Campo-Cidade, a Letícia Jacinto, que é exatamente a pessoa que incorpora este tema nosso, conexão entre o campo e a cidade. A Letícia é produtora rural, tem terra na região de Barretos, também em Goiás, grande produtora, mas é sobretudo uma mãe preocupada com a educação dos filhos, preocupada com a educação dos brasileiros, de maneira geral. E ela acabou criando um movimento chamado de Olho no Material Escolar, que teve origem em análise que ela e outras mães e pais de alunos do ciclo, primeiro e segundo ciclo, tiveram a observar material escolar, seja nas escolas públicas, seja nas escolas privadas, sempre tratando mal o setor rural, tratando mal com notícias erradas, antiquadas, eventualmente torcidas por questões ideológicas. E a Letícia iniciou um movimento que cresceu rapidamente, ela assumiu a liderança desse movimento de olho no material escolar. Então, eu queria muito que a Letícia contasse para vocês todos o que é que ela está fazendo. Primeiro, o que é isso, como é que aconteceu, quais foram as ações que ela tomou e onde está hoje a situação. Letícia, muito bem-vinda aqui ao Conexão Campo Cidade. A palavra é sua. Conta a tua história, minha filha, que vale a pena. Obrigada, é um prazer estar aqui, né? Uma grande responsabilidade também com um time tão forte no nosso setor, e gostaria só de agradecer. O De Olho no Material Escolar é um movimento, né, de pais e mães que estavam preocupados com os conteúdos nos materiais didáticos das nossas crianças. Então, em outubro do ano passado, a gente se uniu, são pais de vários estados brasileiros, a gente já está em 11 estados brasileiros, hoje em dia mais de 3 mil pessoas seguindo, tem umas 40 pessoas trabalhando. O que a gente percebeu? Que os temas referentes ao agronegócio e aos outros setores também das atividades econômicas predominantes no Brasil têm uma pauta extremamente negativa. Então, eles culpam alguns setores, e principalmente o agro, por todas as mazelas que acontecem, todos os problemas que acontecem. E isso, como mãe, eu posso falar com propriedade, eu tenho 3 filhos, você ensinar pelo lado só ruim, só com o copo meio vazio, é muito... você tira a oportunidade da criança dela ser protagonista, né, da sua própria vida. Você tira a oportunidade dela resolver os problemas existentes, mas também ver todo esse avanço tecnológico, todo esse agro que evoluiu tanto socialmente quanto tecnologicamente. E é uma visão muito desatualizada, que ela é parcial, ela não contrabalança essa herança histórica que a gente teve com todo esse desenvolvimento. Então, o movimento surgiu em outubro do ano passado, né? De lá para cá, eu acho que a demanda era tão grande, era tão legítima, que ele cresceu realmente rapidamente. Além da demanda ser legítima, eu acho que nós estamos em mais ou menos umas 40 pessoas trabalhando extremamente ativa. Nos últimos 2 meses, eu fui fazer um trabalho aqui para comunicação interna, a gente levantou, foram mais de 40 reuniões externas importantes nesses últimos 2 meses. Então, realmente é muito trabalho, é muita dedicação para que a gente consiga dialogar com esse setor educacional brasileiro nessa relação de ganha-ganha, trazendo as editoras, trazendo os professores, trazendo os alunos para ver o que acontece dentro do nosso setor. E essa inquietação começou pelo agro, é sempre o que eu falo, né? Eu acho que o agro é fácil
de provar, temos números, está em evidência, mas a ideia era revisar todo esse material didático em relação a essa questão de agenda negativa mesmo, e de não mostrar tanto que todos os setores evoluíram no país. Dentro das nossas ações, vou contar um pouquinho aqui, através da... Opa. Letícia, antes de sair as ações, você pode dar alguns exemplos para as pessoas entenderem o que está acontecendo? Alguns exemplos do material didático? Sim. Por exemplo, a gente tem exemplos na apostila que fala cartazes grandes, assim, com explicações, falam assim, não compre a soja do Mato Grosso do Sul, porque tem sangue de criança indígena. Então, para quem é do setor, não preciso nem elaborar isso, né? Na parte de trabalho escravo, que é contida em praticamente todas as idades, eles não têm uma menção à Embrapa, aos dados dos ministérios, não tem. Assim, realidade do setor inteiro educacional. Mas, ao mesmo tempo, tem várias ONGs presentes com mensagens diferentes do que a nossa realidade, né? Na parte do trabalho escravo que eu estava falando, não falo tanto que a gente emprega, não falo tanto que esse setor evoluiu, que foi o que mais empregou na pandemia, todas essas coisas que são atuais não fala, mas fala bastante sobre o trabalho escravo, fala que a gente cobra dos funcionários toda a parte de equipamento, uniformes, moradia, que ele já chega na fazenda devendo para o patrão e que a gente coloca homens armados para proteger a fazenda. Letícia, é verdade que tem uma cartilha que na história do Lobo Mau e do Chapeuzinho Vermelho, o lobo não tem mais a floresta para ele ir, porque o agro desmatou a floresta? Tem isso também? Tem, a gente percebe que essas sutilezas, o que eu estou dizendo, assim, tem várias fotos, porque a criança é extremamente lúdica, então tem muitas fotos grandes desse terrorismo, sabe? Aí chega na parte dos contos infantis, não é só o chapeuzinho que é usado, são também os 3 porquinhos e tudo mais. Então, eles trazem esses contos infantis para passar a mensagem e sensibilizar a criança. Então, tem uma foto da Chapeuzinho Vermelho andando pela floresta, mas fala que não existe mais floresta, porque o produtor rural desmatou, e também não tem mais lobo mau, porque a gente matou todo mundo, todos os lobos. Então, é esse tipo de coisa que é usado nas apostilas, e a gente aqui do movimento entende que essa é uma desatualização e falta de conhecimento mesmo. Então, a mensagem do movimento é sempre nessa relação ganha-ganha, porque a gente acredita que trazendo as pessoas para perto, através dos programas que a gente tem, que vou contar um pouquinho das ações, que faz esse professor enxergar, sabe? A gente já teve várias experiências positivas em relação a isso. Os alunos e os professores. Esse programa, por exemplo, é o que chama Vivenciando a Prática. A gente traz as escolas para visitar fazendas, empresas. Aqui em Barretos, a gente fez um pool de empresas que poderia receber a escola. E quando você pode receber, como, qual idade, e aí a gente levou. E uma das impressões foi de um professor que chegou e falou assim, gente, e na minha apostila fala que vocês puxam arado com burro. Vocês estão aqui com uma máquina absurdamente cara, todos os funcionários com EPI, as áreas de vivência, eles ficaram assim apaixonados, a parte onde moram os funcionários, com água, luz, tudo pago pelo patrão, né? Então, tem muita coisa legal para ser demonstrada, e eles vivendo isso, é aí que transforma, sabe? Eu acredito que é de dentro para fora, não pode ser uma ordem só de cima. Lógico que nós estamos trabalhando também dentro do MEC, desde o ano passado, conversamos já através da Frente Parlamentar e do Instituto Pensar Agro, a gente teve com o ministro, e com alguns secretários da SEB, do Programa Nacional do Livro Didático, e tem andado, a gente já conseguiu indicar 10 pessoas para as comissões avaliadoras. Então, os trabalhos no MEC, por mais devagar que seja, a gente está com uma abertura grande e tem andado. A gente está desenvolvendo um estudo científico sobre esses materiais todos que o MEC compra, 1,4 bilhão, que é comprado por ano de material didático, de grandes editoras, e então, assim, boa parte disso a gente vai analisar para poder entregar algo científico, com algumas editoras também, porque a gente está marcando via Sociedade Rural Brasileira com praticamente todas as editoras que têm problema, a gente tem um dossiê muito grande aqui com quase todas as editoras do Brasil,
e a gente tem sido também bem recebido. A gente marca com o CEO da empresa, leva um agrônomo que consiga contrapor isso daí e falar, olha, a realidade não é mais assim. Então, eu posso dar alguns exemplos aqui, através da Fiesp, do COSAG, a gente renovou todo o Fundamental 2 do SESI. A gente analisou e o DEAGRO contrapôs com os dados científicos, fazendo os links todos da Embrapa, dos ministérios, e foi um trabalho muito bonito, e eles estão indo fazer o Vivenciando a Prática com a gente agora em Cuiabá, daqui 2 semanas. E tem uma grande também editora, uma das maiores do Brasil, que está fazendo um projeto com a gente de uma websérie visual para criar uma plataforma dentro das apostilas, a parte digital, só em relação aos assuntos do agro. Então, são 15 capítulos desenvolvidos nós estamos auxiliando no roteiro, nos textos, e isso só é possível por conta desse monte de gente apoiando, grandes nomes, né? O professor Roberto Rodrigues é um que está sempre do nosso lado, o Tejon também já me ajudou, usa algumas frases dele também. Então, assim, é sempre pessoas muito boas e capacitadas, porque sozinho a gente não vai fazer nada, né? E trazer só a problemática sem trazer a solução não adianta, né? Não é para isso que nós estamos aqui. É interessante, Letícia. Eu me lembro das nossas primeiras conversas lá no próprio Congresso Nacional das Mulheres, né? Trazendo esse assunto dessa preocupação com relação ao material pedagógico, didático, e depois, quando você levantou realmente o tema e a gente falou da importância que tem de manter um diálogo bastante conciliador, né? Para a gente evitar qualquer aspecto de nós contra eles, que essa onda de nós contra eles é gigantesca. E hoje, no Congresso da ABAG, 20º Congresso do Agronegócio Brasileiro, 2 coisas muito interessantes. O Gilberto Tomazoni, CEO global da JBS, falou, olha, o mundo ESG, o mundo sustentabilidade, responsabilidade social, governança, não é mais uma estratégia, é a única estratégia. E nós vamos investir consideravelmente no desenvolvimento do nosso supply chain, dos nossos pecuaristas. E a Carolina de Aracosta, que é sócia da Mauá Capital, falou uma frase maravilhosa, que capacitação é o capital de todos os capitais. E é muito difícil capacitar alguém para os corretos valores com 20 anos, se não for devidamente capacitado aos 5, aos 7 e aos 10. Então, eu recomendaria muito, né, que vocês não desistissem desse trabalho e que envolvessem muito o conceito do alimento, o grande conceito do alimento como uma grande cadeia integrada e produtiva, e que na cidade de São Paulo, as escolas da cidade de São Paulo pudessem internalizar ali a importância da agricultura local, da agricultura vertical, como está em andamento, como algo fundamental para a qualidade de vida na cidade de São Paulo, que cresceu de 85 até 2019, 1 grau centígrado o aquecimento da cidade pelo afastamento da agricultura. Então, seria muito importante tomarmos a capital mais rica e econômica do país, também com essa visão da importância da agricultura dentro dela, né? Não estou nem falando de você ir até Mogi das Cruzes ou ir até Barretos. Dentro da cidade de São Paulo, programas de agricultura local, importantíssimo para as crianças serem capacitadas, porque depois, com 20 anos, elas terão que entender desse mundo gigantesco de tecnologias que vão envolver essa coisa do alimento ESG, né? Uma criança de 10 anos, quando tiver 20, vai estar em 2040. Imagina como será o mundo em 2040. Né? Teve uma coisa que você me falou, Tejon, lá no início, que me marcou muito, que foi você falou assim, Letícia, mas se a gente culpar só um setor por todas as coisas ruins que acontecem, a gente tira esse aluno, a gente tira desse aluno e dessa pessoa a responsabilidade pelo próprio consumo dele. E a própria reflexão
das ações que ele está tomando, né? E que isso causa É. consequências. Então, eu acho que assim, nós somos apaixonados pelo setor do agronegócio, a gente sabe tanto que ele evoluiu, a gente sabe que ele é sustentável, as práticas, o tanto que estão evoluídas, bem-estar animal e tantos outros temas que daria para colocar, parte tecnológica, e eu acho que mudar isso pela escola mesmo, através de práticas, levando agricultura, levando hortas, tem tantas coisas também para poder fazer, mas principalmente um material didático que reflita, sabe, essa consequência de ser alguém que pode tomar as próprias atitudes, que tem que refletir, um profissional, uma criança que vai ser no futuro um grande profissional, por quê? Porque ela vê os dois lados, né? Ela sabe as coisas ruins que acontecem, ela sabe como consertar, mas ela também vê os bons exemplos e segue aquilo, né? Com bastante esperança, com bastante certeza de que o Brasil tem o potencial que tem. É muito ruim ver isso sendo tirado das crianças. E tem um crime educacional maior do que o problema da desinformação que nós comentamos. Se eu educo uma criança dizendo a ela que se ela mirar em um elo da humanidade e atirar nesse elo da humanidade, ela estará resolvendo o problema do mundo. Isso é uma deseducação brutal, porque ela vai aprender e achar que resolver o problema do mundo é encontrar algum inimigo e atirar nesse inimigo. Se fosse assim, não é? A deseducação desse processo, dessa má informação, dessa desinformação, botando um alvo a ser perseguido, generalizando para tudo na vida desse ser humano. Se ele aprende isso, nesse sentido de que o agro é um criminoso, ele vai acreditar que na vida dele, quando ele tiver 40 anos, ele vai tomar decisões acreditando que ele pode identificar um alvo e atirar naquele alvo. É a pior coisa que você pode fazer na educação de um ser humano, né? Letícia, estou tendo, né, já há 4, 5 anos, venho fazendo uma palestra num ciclo no Colégio das Minhas Filhas, né, que tem lá, acho que no 8º ano, se minha memória não falha, um grande programa que é transversal a várias áreas da escola, ciência, geografia, tem uma transversalidade grande, e o tema, como o Tejon falou, é alimentação, alimento. E eles estudam, achei um projeto lindo, assim, estuda o alimento em si, como ele é produzido, onde ele é produzido, orgânico, não orgânico, enfim, tem um debate que passa até por reforma agrária, o que é isso, quanto for, enfim. E, de fato, acho que a minha contribuição foi trazer esse olhar, né, do agronegócio, o que ele significa para a economia brasileira, o que é alimentar o mundo, qual é o desafio de alimentar uma população crescente, como é que a humanidade fez isso, como é que as tecnologias foram evoluindo, tudo que nós estamos vendo de novas tecnologias, das startups, e aquilo gera um grande projeto, e eu vou te falar que acho que o seu trabalho é muito bonito, porque, assim, depois de um amplo debate, né, um longo debate, por um ciclo de um ano, digamos assim, de emocionar as perguntas que a gente recebe dos alunos, sabe, o nível da conversa, da percepção, de virar a chave, né? E a minha impressão, Letícia, é exatamente na linha do que vocês estão trabalhando, né? Primeiro, mostrar um pouco os fatos, né? O que é, como é desafiador, como foi. Quer dizer, que a fome, historicamente, sempre foi uma coisa de incapacidade de produzir alimentos, não além da renda, evidentemente. Hoje, provavelmente, a gente passa fome por falta de renda, nem tanto por incapacidade tecnológica de produzir alimentos. Não obstante, é um desafio gigantesco para a humanidade conseguir, com recursos naturais finitos, né, preservando aí o meio ambiente. Todo esse debate, né, a gente tem que elevar o nível da discussão para não criar uma artificialidade, que eu acho que os livros didáticos tinham esse poder, né? Cria uma história mal conectada com a realidade dos fatos, e eu acho transformacional. E acho que essa ideia de vocês de fazer
um material digital, sabe? Eu acho que a gente tem como fazer coisas didáticas, mostrando casos, trazendo o debate de uma maneira inteligente, com argumentos que mostrem claramente a revolução, os desafios, etc., porque isso é fundamental, porque o Brasil é urbano, né? Não adianta a gente... Nós estamos falando para nós mesmos, né? E a verdade é que as pessoas não têm mais conexão com o campo, a imensa maioria, não tem nem oportunidade disso, às vezes, né? Conhecer uma fazenda, saber como é que é a produção, etc. E isso precisa ser, né, devidamente mostrado, e o digital permite isso, né? Integrar e fazer essa conexão entre o campo e a cidade. O Letícia, um outro ponto que eu queria colocar assim para reflexão nossa aqui, o que às vezes eu fico triste de ver quando a gente dá uma volta aí no YouTube, nas mídias sociais, nós temos hoje 14,8 milhões de desempregados no Brasil. Do outro lado, nós temos um setor crescendo de forma vigorosa, com grandes oportunidades, gerando desenvolvimento para o país, gerando superávit na balança comercial, gerando riqueza, gerando emprego. Aí eu pergunto, será que as pessoas que escrevem esses livros, será que esses influenciadores digitais que criticam o agro, será que eles não têm um primo, um sobrinho, um irmão desempregado? Será que eles não enxergam um pouco além que esse setor é o setor que vai tirar o Brasil dessas dificuldades e é o setor que vai fazer com que o Brasil se torne um país de primeiro mundo? Né? Então, eu acho que as pessoas também precisam enxergar um pouco além da montanha. Muitas vezes o idealismo, a política, faz com que as pessoas trilhem caminhos que não são os corretos. A gente sabe que tem uma minoria no agronegócio que também comete erros, faz coisas que não devem e tal. Mas isso tem em todo segmento da economia, em todas as atividades, né? E uma coisa muito bacana que você colocou, que eu acho que esse deve ser o caminho, é da conciliação, é de mostrar a realidade, porque também a gente tem que reconhecer que muita gente que escreve essas coisas, às vezes escreve não é porque são más, é porque não tem informação, não teve acesso ao dado, não teve acesso à verdade, às vezes foi influenciado por alguém. Então, eu acho que quando a gente mostra a nossa realidade, o que está sendo feito de forma transparente, verdadeira, eu acho que a gente vai reverter esse quadro. Eu consigo comentar do Alexandre junto com o que você falou também. A gente está criando dentro do De Olho uma biblioteca virtual em apoio da Exalc. Então, a gente está trazendo os temas, né? Até o professor Roberto Rodrigues participou com a gente, fez uma palestra para alguns autores de livros, e a primeira pergunta foi essa. Mas, olha, quando a gente entra no site da Embrapa, quando a gente entra nos sites oficiais de vocês, eles são extremamente técnicos, e a gente não consegue trazer isso para a sala de aula comum, né? Então, essa é uma iniciativa que nós vamos fazer para juntar, trazer mais informação, mais lúdica. Então, com essa editora grande que a gente está falando, vamos desenvolver com ela todos os temas. Então, a gente está tendo bastante esse cuidado, né? Agora, Marcelo, eu sempre penso que essa falta de informação e essa distância que eles têm também do setor, sabe? Mesmo as pessoas que moram aqui em Barretos, tem gente que nunca pisou numa fazenda, mas que é um setor agrícola. E então, por isso esse negócio de trazê-los para dentro. A maioria desses professores também estudaram com essas apostilas. Então, você fala mal de um setor, dos 7 anos aos 17, sem parar. Só coisas ruins, só visão ruim, só o copo meio vazio. Que jeito que ele vai se formar um jornalista com 20 e tantos anos e falar, não, de agora em diante eu gosto do agro? Então, por isso esse movimento em todos os estados de, gente, vamos abrir as portas das empresas, vamos trazer gente, vamos convidar as escolas, vamos nas secretarias de educação, vamos fazer parceria, eles precisam nos enxergar primeiro. Aí depois eu acho que a maioria vai usar isso de maneira muito adequada, sabe? E porque não é só também você entregar um material renovado, você tem que entregar um professor conhecendo aquilo, senão ele vai ler e falar, ué, mas não foi o que eu aprendi a vida inteira. Então acho que a educação é muito ampla, ela tem um trabalho grande. Começamos pelos materiais e começamos pelo tema agro.
mas eu acho que, hoje em dia, eu vejo que a abrangência do De Olho no Material Escolar vai longe. Ô, Letícia, eu queria, assim, em nome do nosso programa, em nome do site Notícias Agrícolas, em nome de nós 4 aqui, se meus colegas me autorizarem, né, que nós 4 estamos à disposição para somar nesses temas que vocês estão desenvolvendo, se a gente puder dar alguma sugestão, gravar algum depoimento, por favor, puder somar, desde já vocês podem contar conosco. Eu queria também que você falasse, nós temos aqui uma audiência bastante grande no setor, como que as empresas de agronegócio podem ajudar vocês nessa empreitada? Qual o formato que cada empresa pode ajudar? Mas antes de responder, Letícia, para dar essa resposta que o Marcelo está pedindo, eu vou te pedir várias vezes. A gente faz, nós estamos... Quem é a gente? Você precisa explicar como é que está mobilizado como é que esse movimento se organizou, porque tem que ter um endereço para procurar você, senão a gente fica meio solto aqui. Então, eu queria que você explicasse como é que está organizado, como é que chama o movimento, como é que está organizado e o que eles estão fazendo concretamente. E aí vamos responder a pergunta do Marcelo. Tá ótimo. Na verdade, o mês passado a gente montou a nossa associação. Isso foi uma demanda, ele foi crescendo organicamente e aí a gente sentiu a necessidade, com essas demandas muito grandes, de criar um CNPJ, até porque essas empresas estavam falando, a gente estava com a ajuda de pessoa física, mas essas empresas estavam falando, eu gostaria de ajudar de alguma maneira. E aí a gente criou uma associação, o professor Roberto Rodrigues é até um dos nossos conselheiros, a gente tem no conselho os grandes nomes da educação e grandes nomes do setor do agronegócio também. Montamos essa diretoria, e o movimento chama, né, De Olho no Material Escolar. A gente está no Instagram hoje em dia, mas estamos nessa mudança para fazer uma comunicação mais efetiva, não tão caseira e um pouco mais profissional, né? Com a criação da associação isso vai ser possível. E essas pessoas que estão trabalhando são todos voluntários, trabalham nos meios tempos aí, são grandes nomes também do setor. Temos pessoas da educação e pessoas também do agro. Nessa vivência que nós vamos fazer agora, por exemplo, lá no Mato Grosso, eu estou levando as pessoas do movimento que são só da educação e não conhecem o agro, porque eu acho que é a junção dos dois, sabe? Conversar entre as duas comunidades. E tem milhões de maneiras de nos ajudarem, porque assim, igual esses projetos que eu contei, dessa grande editora, isso tudo vai dinheiro. Teria como patrocinar, por exemplo, Letícia, eu gostaria de entrar nesse projeto, eu ajudo a desenhar os roteiros, eu ajudo a financiar a ida de vocês para lá, esse trabalho, porque tudo a gente está fazendo individualmente, por enquanto, né? Tem como se associar, então as empresas também podem, através de patrocínio, ou através de sendo associado também, ou na pessoa física, tem diversas maneiras. E assim, nos ajudar também com conteúdo, porque essas parcerias todas que a gente tem feito, elas estão sendo resultado dessas parceria, por exemplo, com a Exalc, essa entrada dentro do MEC, isso tudo está sendo possível por conta das lideranças que estão conosco o tempo todo, sabe? Que a gente acessa, que revisam nossos materiais, e é um prazer ouvir que vocês podem nos ajudar com isso, porque estou com um time super de peso aqui, que com certeza poderia revisar também esses temas e nos ajudar com entrevistas. O nome de vocês já está lá em alguns temas, né? E é isso. Será um prazer. Letícia, eu tive uma vida acadêmica, né, por um tempo. Eu acho que tem uma história que permeia toda essa leitura, talvez negativa, do agro, que tem um fundamento analítico de história, de sociologia, de uma leitura mais, digamos, marxista, né, de todos os processos, e eu acho que isso contamina, né, as áreas de ciências sociais no Brasil há muito tempo, né? Eu acho, por outro lado, que também na área de economia e sociologia, aí no nível das universidades, que eu acho que é quem forma os professores, essa visão, mas há hoje um contraponto, né? Apareceu, acho que, uma leitura muito diferente. Eu acho que essa leitura mais antiga está perdendo qualquer conexão com a realidade, sabe?
me parece, eu particularmente respeito, sabe, eu sou um democrata, já participei de inúmeros debates, tem leituras da área ambiental, tem leituras da área social, tem leituras, enfim, e participei já de grandes debates na Sociedade Brasileira de Economia Rural, e eu percebo que há um contraponto, coisa que não existia quando eu fui lá fazer meu doutorado 30 anos atrás. Tá? Então, eu acho que é muito bacana, porque tem um movimento, inclusive, para formar as pessoas, porque é um outro problema. Né? A forma material didática para ensinar é preciso também contrapor no nível, né, de formação dos professores. Né? Então, de fato, é um desafio grande, né, e precisa mesmo de um envolvimento de acadêmico, etc., para ir dando esse suporte na formação, inclusive, né, de uma visão diferente por parte de muitos professores, né, que foram formados numa escola com uma outra leitura do mundo, né, digamos assim. É verdade. A gente está, assim, olhando mais a matéria de geografia e história, porque ela fala do setor, mas com certeza essa visão tem, só que a gente tem visto vários movimentos também aí do outro lado, né? Isso é positivo, eu acho que mostrar os dois lados é o melhor. Essas conversas a gente tem que ter com os filhos e tem que ter com as crianças. Concordo. Se alguém quiser procurar você, como é que faz? Pode entrar no @de olho no material escolar no Instagram, ou de olho no material escolar @gmail.com. @de olho material escolar. Tudo junto, né? Isso. Pode entrar via Instagram ou via e-mail, que a gente entra em contato e manda o formulário, faz parceria. O nome dela é Letícia Jacinto, viu, gente? É fácil encontrá-la. Bem, meus amigos, estamos finalizando o nosso primeiro programa de janeiro de 2022. Espero que vocês tenham gostado das entrevistas, dos debates, das trocas de ideias, que a gente tem como propósito sempre debater tudo que aconteceu na semana anterior e depois tentar analisar o que pode acontecer nas semanas seguintes. Então, eu queria agradecer muito a audiência de vocês, o carinho de vocês conosco. Quem gostou do programa, bote um like aí, por favor, compartilhe com seus amigos, e para que o nosso programa se torne cada vez mais conhecido e assistido em todo o país. A partir da próxima semana, nós voltaremos com o programa normal, ao vivo, com os nossos convidados, com os nossos companheiros de bancada, e então nós contamos com vocês no próximo dia 10, às 5h30 da tarde, com mais um programa Conexão Campo Cidade. Boa noite a vocês, boa semana e curtam bastante o novo ano que chegou, e espero que ele traga muita saúde, muita paz e muita prosperidade para todos nós brasileiros. Um abraço a todos.